Bem, pessoal, então a indicação para comprar este conversor foi do nosso amigo Saul Monteiro, do canal Saul Monteiro. Então vou deixar o link do canal dele aí para vocês entrarem, e quem gosta de motos e afins, é só entrar no canal dele aqui, tem vários experimentos aqui, não só com motos, mas com motores e tantos outros inventos aqui, que ele deixa as dicas dele aqui. Então eu tinha visto, comentei com ele, ele falou: Dantas, eu vou comprar um. Ele comprou, fez os testes, gostou. E aí eu comprei um, só que o primeiro veio com um problema assim que eu comecei a usar ele. Ele deu um problema, eu tinha comprado de uma outra empresa diferente. Aí comprei esse agora dessa empresa aqui, desse fabricante que ele indicou. Então, pessoal, eu vou deixar o link do canal do nosso amigo Saul aí abaixo do vídeo para vocês entrarem lá e ver aqui os vídeos dele. Então, pessoal, quando vocês comprarem, vocês podem entrar em contato com a empresa lá que vocês comprou e pedir o manual, caso eles não disponibilizar um link para vocês baixarem. Esse aqui eu acho que, pelo coisa aqui, acho que é Susue Electric. Então, é o inversor do manual. Nessa primeira página aqui do inversor aqui, vocês vão ver só os dizeres para ter cuidado, a tensão de entrada dele, o quanto ele pode ser operado, as precauções. Aqui agora vocês já vão ver, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Olha aqui, aqui vocês vão ver o painel e cada luz daquela tem uma descrição. Essa parte de cima aqui que é o Run vai ser a indicação de funcionamento, que o equipamento está em operação. Esse aqui é o motor rodando no sentido horário. Esse aqui é o motor no sentido reverso. Mas essa questão do motor sentido horário e do sentido reverso, ela pode variar de acordo também vocês colocarem o fio lá. Vocês sabem que um sistema trifásico, quando a gente muda um lado da fiação, ele muda o sentido de rotação do motor. Então, se vocês colocar nesse sentido aqui, que está indo, digamos assim, para o sentido da esquerda para a direita, que é o sentido do relógio, e vocês verem que o motor está rodando ao contrário, vocês invertem o fio para que vocês trabalhem de acordo com o uso de vocês. Aí quando vocês apertar para um lado, nesse aí que eu mostrei a vocês, ele tinha lá aqui nesse ponto, na verdade tem o nome FWD, é forward alguma coisa lá de que é no sentido horário. E do outro lado está escrito jog e have. Então jog é um botão para escolher e também para reverter o motor. E esse botão aqui, Stop Reset, vai ser para a parada do motor. Essa parada ela vai ser, como eu falei para vocês, com o brake, ou então deixar livre aí, vocês apertou aqui, ele vai desligar o inversor, e a parada lá vai ser de acordo com a velocidade que o motor estava lá, ele vai parando, né? Faltou corrente nele, ele vai parar. É a parada livre, por exemplo, você deixar. Esse reset é quando você vai estar parametrizando o seu inversor lá, você quer resetar, ou você entrou em qualquer parâmetro, você quer resetar, apertou reset, ele volta para o início. Esse potenciômetro, você vai regular a frequência dele quando você já tiver parametrizado tudo, você vai girar ele para um lado ou para o outro e regular a frequência. A frequência vai ser de acordo aí a frequência máxima do seu motor, você vai trabalhar, e a mínima. Quando a gente for parametrizar ele, tem como vocês colocar a frequência máxima que você vai colocar e a mínima que você quer que atinja. Então, mesmo em zero aqui, você pode zerar ele e a frequência lá ficar com 100 Hz que você não quer que zere. Mas tem motor aí que você quer que zera, zerou, o motor para. Então, olha para vocês verem as dimensões dele. É 60 milímetros essa parte de cima. Daqui a pouco tem o outro lado ali. Então, ele é bem simples aqui, essa parte aqui do painel dele. Quando ele estiver em operação, vocês vão ver essas luzinhas aqui acender, olha. De acordo aí que está em operação. Que ele estiver trabalhando, vai acender, por exemplo, aí, se ele estiver trabalhando no sentido horário, vai acender esse LED e esse aqui. Quando você estiver trabalhando no sentido anti-horário, vai acender o LED de baixo, que é o reverse, e o de cima, que é o run, que é o início aí. Então, desse lado aqui, agora já vai mostrar o fundo. Esse fundo aqui, vocês veem aqui as medidas dele aqui e o tamanho dele. Então, a altura dele total é de 80 milímetros. E a largura do fundo ali, sem aquela aba da caixa ali, é de 52 milímetros. E o comprimento dele 130 milímetros. Aqui é as medidas dele, desse modelo aqui. Então aqui no fundo vocês vão ver um relé. Ah, para que eu quero esse relé? Esse relé suponha que você vai ligar um spindle ou um motor
e você queira ao mesmo tempo também ligar uma bomba de refrigeração, digamos assim. Então, quando você ligar ele, ele também vai ligar essa bomba de refrigeração que você quer. Aqui tem o comum e tenho o normalmente closed e o on. Esse close que é o ponto que está fechado. Vocês veem que o comum está fechado aqui. Então, nesse ponto aqui, ele já vai estar fechado. Quando ligar o inversor, ele vai desligar esse ponto aqui e ligar para esse. Suponha que vocês queiram que desligue aquele equipamento quando você ligar o inversor. Então, ele vai desligar essa parte aqui. Então, entrada de sinal é de 12 volts. Aqui naquela saída que eu estava mostrando para vocês, vocês vão conseguir ligar o motor trifásico aqui. Tem como ligar um motor monofásico também, mas que esse motor monofásico ele não necessite de capacitor de partida, pois quando necessita de capacitor de partida, geralmente tem uma chave, aquela chave dos motores de capacitor de partida é uma chave centrífuga, então ela precisa de uma determinada velocidade para desligar aquele capacitor. Senão aquele capacitor lá ele vai puxar uma corrente alta no enrolamento de partida e aí vai terminar queimando o capacitor ou queimando aquele enrolamento. E aqui a entrada de single phase, que é a entrada de uma fase e de um neutro, ou das duas fases também, né? Para fazer um 220 volts. E eu estava observando ele tem como controlar ali a tensão de baixa dele. Por exemplo, assim, até quanto você quer que a tensão de entrada seja o mínimo. Então, eu não testei em 110, mas pelo que eu vi ali, possa ser que dê para usar em 110 algumas pessoas aí que queiram fazer os testes. Mas primeiro vamos testar em 220. Daquele outro lado que eu mostrei para vocês que sai aquela... Daquele outro lado que eu mostrei para vocês que sai aquela borneira, ele vai estar desse modo aqui, olha. Vocês veem aqui várias chaves aqui. Aqui é para você colocar sensores ou colocar um sensor Hall, por exemplo, para fazer o controle ali do motor. Depois a gente vai ler isso aqui embaixo aí. E de um lado aqui vocês veem o GND, os 5 volts e A1 ou AL aí. Aqui era para colocar o break aqui também. Vocês veem um símbolo aqui, olha, deixa eu ver aqui, deixa eu aumentar um pouquinho para vocês. Olha aqui, ó, esse é um símbolo de um potenciômetro, olha, para vocês verem aqui. Então aqui tem como a gente colocar um potenciômetro fora. Suponha que você queira colocar ele lá num painel e colocar um potenciômetro um pouco mais distante daquele ponto que você colocou. E aí você quer controlar, fazer esse controle aqui no painel para aumentar ou diminuir a frequência dele. Então tem como. Olha aqui fala o resistor que vocês têm que colocar caso para fazer o break. Ó. Resistor externo 250 ohm, R 250 ohm e suporte aí de 4 a 20 mA. Então, pessoal, no capítulo 3 aqui, vamos ter a descrição das chaves. As descrições das chaves, elas não são complexas não, até de olhando já dá para entender. Essa chave vai apertar para cima, vai aumentar ou diminuir, ou melhor, vai aumentar um parâmetro aí, para baixo vai diminuir. Esse jogo vai ter a operação de função lá. Esse run key vai ser a chave de funcionamento dele para sentido para adiantar o motor, digamos aí, para a direita, como eu falei para vocês. E esse jogo é para a esquerda. O stop ou reset aqui. A chave Enter que ele tem lá na frente do painel é quando vocês escolher o parâmetro e ali você já parametrizou, vai apertar Enter para ele finalizar. Então, na chave é isso aí. E aqui agora nós já vamos ver os parâmetros. Olha, quer ver o total aqui? Tem 143 parâmetros, mas nem todos os parâmetros desse você precisa estar usando aí de acordo com o seu uso. E os parâmetros que eu vou usar, eu vou mostrar aqui para vocês. E quando esses parâmetros também vocês podem mudar de acordo aí a necessidade de vocês. Mas os parâmetros básicos servem para todos, para todos. Então tem o parâmetro 00 aqui. Eu já especifico para vocês. Ó, quando ele vem de fábrica, ele pode vir só com o 0 ali. Caso vocês forem abrir o PDF de vocês aí, vocês podem abrir ele com esse navegador da Microsoft. Vocês podem vir aqui, olha, selecionar aqui o ponto que vocês querem, clicar com o direito aí, e aí vai aparecer a aba, vocês podem vir aqui em traduzir. Ela vai abrir uma aba aqui de lado, olha, traduzindo aquilo ali que vocês querem. Caso vocês tenham dúvida aí, tenham um pouco de dificuldade no inglês, eu não sou fluente em inglês, mas o básico eu já compreendo. Olha, se vocês deixar ele em 00, o parâmetro
o parâmetro 00, o parâmetro 0 lá, se vocês deixarem 00, vai ser para vocês controlar com a chave dele. Se vocês colocar o número 2 lá, vocês vão controlar com o potenciômetro. Se vocês colocar o número 3, vai ser para um controle externo. Vocês fazem um controle externo. E esse controle vai respeitar o parâmetro 35 do ponto setado ali. Se vocês colocar um número 4, vai também colocar o externo com o valor máximo do parâmetro 35. Então, essas partes aqui elas não são muito complexas não. Vocês podem deixar em 0 lá. O parâmetro 1, a mesma coisa. Se vocês botar 1, vai ser para o comando controlado do terminal externo. Se você deixar 00, é para o controle digital do operador. Então você vai conseguir controlar ele lá mesmo no painel dele. O parâmetro 02, ele é referente à parada do motor. Se ele ficar lá 00, ele vai ser livre. A hora que vocês apertar parar, ele vai dar uma piscadinha, desligar, e aí o motor vai continuar na inércia dele lá até parar. Se vocês colocar o 1, ele vai desacelerar. Ele desacelera e para naquele tempo que você colocou. Se vocês colocar aqui, olha, o parâmetro, no parâmetro 2, se você escolher lá o número 2, vocês têm que colocar o resistor de freio, que ele vai brecar. Se vocês colocar o parâmetro 2 e não colocar o resistor de break, ele não vai brecar. O parâmetro 3 vai ser ali a frequência do motor ali que ele vai trabalhar. Vocês vão colocar ali. Se vai chegar, o de vocês vão vir aí, olha, com 50 Hz. A maioria deles vem com 50 Hz, como eu mostrei para vocês lá, só chega a ter 50, de 0 a 50. Então aqui no parâmetro 3 a gente vai escolher ali de quanto a gente quer. Eu vou ler para vocês, mas na hora que a gente for parametrizar, a gente vai observar de novo. Olha aqui, olha. O parâmetro 4 é máximo output voltagem, quer dizer que é a tensão máxima que vocês querem que saia. Ele sai ali até mais de 500 volts lá, ele faz o chaveamento. Se vocês querem que saia 220 ou 380, ou vocês querem que saia até a tensão menor da entrada ali, eu estava vendo lá, tem como diminuir. Eu não sei se ele vai aceitar quando estiver em trabalho, depois a gente vai fazer esses testes. Isso que eu coloquei em vermelho aqui para vocês terem esse cuidado aí. Esses outros parâmetros aqui é a frequência intermediária, tensão intermediária que você vai colocar. Intermediária, digamos, é aquela tensão que liga, por exemplo. Se vocês quiserem mudar, bem. Esse parâmetro aqui, os parâmetros 7, é a mínima frequência de saída. Ele também está relacionado com, eu marquei até um pouquinho aqui, com o 27. Quando a gente for no 27, vocês vão ver. O parâmetro 8 aqui vai ser a tensão mínima que ele vai sair. Por exemplo, aí, quando vocês ligar o motor, qual vai ser a tensão mínima lá que vai sair? E depois ele vai para a tensão normal. E aqui o parâmetro 9 agora, ele vai falar da primeira aceleração, segunda aceleração e vai indo aí. Esses aí eu não mexi, não tem necessidade de vocês mexer. Então já vem em 0, pode deixar. Agora presta atenção aqui nesse parâmetro 20. Eu coloquei em vermelho aqui para vocês observarem o seguinte. Suponha que vocês têm aí um motor de controle e aí vocês não querem nem que acidentalmente vocês apertem o reverso desse motor para ele rodar ao contrário. Então, vocês vai colocar lá a proibição. No 1 aqui, ele vai proibir. Se vocês apertar, mesmo que vocês apertar acidental lá, ele não vai deixar o motor voltar, ele vai ser mesmo sentido. Aqui é a configuração de frequência dele. O fabricante manda deixar em 15 kHz. Então o fabricante manda deixar em 15, esse aí eu também não mexi, não vi necessidade de mexer. Olha, o parâmetro 23, 24 e 25 eu não vi necessidade de mexer. Quem vai usar DC ali para entrar, para fazer a frenagem, eu não vi necessidade aí. E aqui no 26 é a saída limite de frequência, o quanto você quer que saia de frequência ali. Então, pode setar a frequência máxima em 400. Quem quer, quem não querer, pode setar a frequência máxima aí naquilo que vocês quiserem aí. E no 27, qual a frequência mínima que vocês querem. Então aqui, se vocês não querem que zera, deixa a frequência dele lá em 10 ou em 20, para quando vocês pararem lá, ele já deixar aquela frequência naquele ponto que vocês querem, não quer que o motor zera, por exemplo. Então vocês lembram aqui do
do 7 que eu falei para vocês que tem a ver com o 27. Então, se esse aqui está aqui, o mínimo aqui, por exemplo, aqui, olha, o mínimo aqui está 10 e o daqui está diferente, entendeu? O 7 aqui está diferente, então vocês vão fazer uma confusão e ele vai respeitar um desses dois, geralmente o 27. Então o mínimo vai ser aquele. Então tem que haver uma concordância entre os parâmetros aí que você quer. Os outros parâmetros aqui, o 28, o 29, aí é a multifunção, de acordo com vocês querem, para estar fazendo revés, para estar colocando chaveamento fora. E aí a gente vai, um ou outro aí, se caso necessitar, a gente vê isso aqui. Mas esse aqui não tem necessidade do funcionamento dele, não. Esse ganho do AVI aqui também, quando vocês vão colocar um controle externo, por exemplo, aí para colocar pelo computador, por algum programa. Se vocês quiserem parametrizar, pode deixar lá em 50, lá igual tá escrito aqui. Ganho máximo, ganho mínimo. Esse P40 aqui, preste atenção nele, que ele vai ser quando vocês ligarem o aparelho na tomada. Vocês querem que ele já inicie o motor ou vocês querem que só ligue quando vocês apertarem um botão. Então, o 00 vai estar operável, vocês vão ter que apertar. E um inoperável, vocês vão ligar ele na tomada, passou ali 3 ou 4 segundos, ele já liga o motor instantâneo ali. Independente de vocês apertar algum botão, ele vai ligar naquela frequência lá que vocês deixou lá selecionado no potenciômetro. Então, ele vem em 1 e vocês podem deixar 00 ou 1. Quando eu for fazer o teste, já mostro para vocês. Então, esse parâmetro 43 é de setar a frequência. Qual a frequência que veio setada lá que eu mostrei para vocês? Veio 50 Hz. Então, vocês podem setar lá em 400 para vocês ir até os 400, por exemplo. Aqui também nesses eu não vi necessidade de mudar aqui. Então, o parâmetro 52 é referente à corrente de trabalho do motor. Então, se o seu motor aí, ou ele às vezes vai até 15 lá, se o seu motor aí é de 5 amperes, você deve colocar lá 5 amperes aqui no 52. Para que a gente for parametrizar, a gente vai voltar nesses parâmetros. Esse motor no loa de corrente é o motor quando ele está sem carga. Você só ligou o motor ali para ele estar sem carga. Olha, tem motores que ele parte com uma determinada carga. Por exemplo, um motor de compressor, ele já parte com uma determinada carga que, digamos aí, que já tem ali 50 libras de ar. Então ele já partiu com uma determinada carga. Mas se é um motor comum, está em vazio, vocês vão botar a corrente aqui mínima. Mas nem todo motor consegue. Por exemplo, aí tem motores que ele só consegue partir se a corrente estiver ali acima de 5 amperes, por exemplo, que é um motor de 10 amperes, digamos assim. E o parâmetro 55, ele é referente à sobrecorrente do motor. Por exemplo, assim, suponha que você está trabalhando com o motor e aí deu uma travada, o motor subiu ali de 10 amperes, subiu para 15. O quanto você quer essa proteção ali, né? Então aqui vai ser a 0, a proteção é equivalente à proteção térmica, e 1, a proteção síncrona. A corrente subiu, ele vai desliga. O fornecedor recomenda 0. E aqui, o parâmetro 56 é a proteção de sobrecorrente. Qual o nível de proteção que você quer? De 0 a 300%, eles recomendam aqui 150%. Então, se a corrente começar a subir, em um determinado tempo ele já corta essa corrente do motor e entra em proteção e para o motor. Aí você vai corrigir se foi um excesso de carga que você colocou, se o motor travou ou se esse motor apresentou algum problema. Isso também para não danificar o aparelho. O parâmetro 57, que é a sobrecorrente por tempo. Quanto tempo que você quer que o motor fique em sobrecorrente? Por exemplo, ali, às vezes deu uma sobrecorrente só quando você, às vezes, travou ou estava cortando uma coisa, enganchou, mas é um tempo curto. Se você botar isso aqui muito baixo, ele vai estar desligando o motor, entrando em proteção ou diminuindo a corrente do motor. Então, esse parâmetro 58 ele é referente a sobre tensão. Suponha que a tensão subiu muito, o quanto você quer de tensão aqui na saída do motor. Então você vai colocar o quanto você quer. Se essa tensão subir um pouquinho, variar, ele vai controlar para não deixar chegar uma tensão alta. Esses parâmetros aqui você pode deixar o de fábrica mesmo, olha. Parâmetro 59, 60, que é a proteção de corrente em constante nível, proteção de corrente em livre durante a desaceleração.
proteção de corrente durante o nível de constante velocidade. Esses aqui também eu não mexi. O parâmetro 63, 64, 65, 66. O 67 é para vocês restaurar todo ele voltar ao modo de fábrica. Se vocês colocar aqui, olha, e lá no parâmetro 67, vocês vão entrar nele e colocar aqui o número 8 e aperta a entrada. Ele vai voltar ao padrão de fábrica, vai mudar os valores tudo para o padrão de fábrica. Para vocês não mudar um parâmetro um por um, caso vocês, por exemplo, aí queira começar a parametrizar, poxa, eu vou ter que entrar em todos. Aí você quer voltar ao padrão de fábrica, vai lá e coloca o número 8 no parâmetro 67 e aperta Enter. E aí ele vai ao padrão de fábrica. 0 lá, ele vai estar parametrizando ao seu desejo aí. Esses outros aqui vocês podem deixar o padrão de fábrica mesmo, olha. O parâmetro 73, ele é referente à tensão de entrada do conversor, que vocês vão colocar lá. Ele vai entrar 220 ou abaixo disso, ou um pouco acima disso. Suponha que a sua tensão aí, a fábrica vem ali 220, mas suponha que a sua tensão ali varia 220, 230. Aí você vai colocar nessa tensão lá para o controlador interno dele fazer essa leitura e saber que essa tensão vai variar. E aqui qual é a corrente que ele suporta. Às vezes lá no software dele está marcado lá que suporta até mais, mas você vai colocar qual é a corrente ali que ele suporta, que você comprou. É você que está parametrizando ali. A fábrica colocou ali determinado dado, mas você vai lá, ele vem até 20, por exemplo, aqui está marcando aqui. Mas isso também depende do que você comprou e da tensão que está trabalhando. E aqui o parâmetro 75 é o nível de proteção que você quer. Quanto a proteção mais alta, ele vai reagir mais rápido, mas isso pode ficar dando uns pequenos erros. Como eu falei para vocês, você está trabalhando com o motor deu uma travadinha, ele já entra em proteção. Então a fábrica coloca aqui de 0 a 300, ele colocou meio a meio. E aqui o tempo de reação, 60 segundos. E aqui a tensão de proteção. O parâmetro 77 aqui é a proteção contra uma tensão muito alta de entrada. A fábrica recomenda aqui um pico de 400 volts, que ele vai reagir. E aqui é uma proteção para se a tensão cair muito, até que ponto você quer que ele permaneça funcionando. Entendeu? Digamos aí que você tem um motor lá que ele está trabalhando, não vai conseguir, se a tensão baixar demais aqui, ele não vai conseguir funcionar esse motor, é exemplo. E aí você quer, eu coloquei no máximo 200, é o que a fábrica recomenda aqui, no caso 220. Quando a tensão cai para 200, ela já não está muito boa. Segundo a companhia de eletricidade, ela fala que até 205 volts vai estar funcionando bem. Eu aqui, quando estou dependendo do aparelho que a gente está funcionando, até quando cai um pouco para 200 volts ainda está funcionando bem. Mas isso varia aí da carga que está esse motor. E aqui é a detecção do coeficiente de corrente. Eles colocou 1000, deixei lá. No parâmetro 84 aqui, você vai especificar o tipo de motor que você vai estar usando aí. Então, de acordo com o motor que você vai usar na saída lá do conversor, você vai especificar aqui. Se você deixar 0 lá, que é o parâmetro de fábrica, ele vai ser para a entrada do motor trifásico, a saída dele lá de motor trifásico. Se você colocar 1, ele vai estar explicando aqui que é um motor de uma única fase, 2 fios de saída. Você vai remover o capacitor, vai colocar os fios no U e no V, e o W vai estar vazio. E se você colocar o número 2, vai ser um motor de uma única fase, né? Um motor de única fase, single phase, um motor de única fase, mas um motor que tem 3 fios de saída, que é o motor que tem os 2 fios normal dele e o outro fio do capacitor, que é o motor que tem aquela partida, ou melhor, esse aqui é o motor que tem a partida normal, o, digamos, auxiliar. Ou se você colocar o 3, vai ser um motor de uma única fase também, mas com 3 fios de saída. 2 fios mais o capacitor. O primeiro que a gente vai testar vai ser esse aqui, o motor trifásico. Nos outros parâmetros aí também eu não mexi, não vi necessidade aí, vocês quiserem mudar aí de acordo, vocês vão aí. Então os parâmetros de 93 até o 118 aí eu também não mexi. Ou melhor, até o 136 aí eu também não mexi. Pelo que eu vi aí, não tem necessidade para isso que a gente vai trabalhar. E o capítulo 5, ele fala sobre as falhas, os códigos de falha que vai aparecer. OC
é uma corrente ali, vai fazer uma sobrecorrente. Então, OCA é a corrente ali na partida do motor ali, na aceleração ali, teve uma corrente, entrou em proteção. Tudo que apareceu isso aqui, apareceu qualquer código de falha disso aqui, vocês vão corrigir lá, parar e ver se o motor não está travado, se, por exemplo, assim, não tem um excesso de carga, se vocês não colocou uma corrente acima daquela, por exemplo, ali, às vezes você colocou ali, eu coloquei para um motor, ele partir ali com 2 amperes, mas esse motor precisa de 5 amperes para partir. Ele vai dar uma sobrecorrente, vai dar um aviso de erro. Quando o motor está desacelerando, uma corrente alta, ele vai acusar também. Quando ele entra nessa proteção aqui, ele desliga a saída. Se o motor, se era para parar, ele entrou aqui, ele vai proteger. O OCN é a proteção de corrente quando o motor estava na velocidade constante ali, estava em trabalho, aí de uma hora para outra houve um pico de corrente, ele vai aparecer esse alarme aí. Esse OU aqui é sobre tensão. Chegou uma tensão muito alta ali, ele vai entrar em proteção. LU ou LV, como estava aparecendo lá, mas acho que é LU mesmo, vai ser uma tensão baixa. Acho que é LU, que é under, de baixo, né? Esse OH é um aquecimento do inversor. Você estava trabalhando e chegou a um ponto que ele aqueceu, ele vai e desliga também. Ele tem aquele ventilador interno dele. Ele tem um ventilador interno, mas acontece que às vezes vocês fechou num canto e não deu para ventilar, a corrente foi alta de trabalho ou foi muito tempo de trabalho, ele vai entrar em proteção. E aqui, de acordo com os parâmetros aqui que vocês veem que vai aparecendo, vai estar de lado aqui também o que vocês devem checar. Motor sobre corrente 1, motor sobre corrente 2 e assim por diante. Então essa parte aqui é só em relação às falhas que vai acontecer. Se ele aparecer esse 458, vai ter uma falha na comunicação interna dele. Vocês limpam, olha, observa. Recomendo a vocês que enquanto vocês estiverem usando e ele estiver na garantia, vocês não abrem, precisar devolver, vocês conseguem devolver. Já vem ali o lacre, tudo certinho, vocês entram ali durante aquele tempo de proteção. Mas para que vocês tenham esse cuidado também, vocês têm que parametrizar ele correto. Vocês não vão pegar ele, por exemplo, aqui, para um motor de 2 CV, eu vou colocar num de 5. Vai funcionar, vai partir o motor, só que você não pode colocar carga nesse motor. Porque o motor de 5, por exemplo, às vezes ele vai partir com uma corrente que seria apropriado para o outro, digamos aí uma corrente de 5 amperes. Ele vai partir, você está colocando ele em vazio lá, é só para você testar motor mesmo, ou para você fazer uma demonstração de funcionamento, você vende motor, qualquer outra coisa, aí vai dar certo. Mas em carga você não vai ter a potência do motor. Esse aqui, por exemplo, que eu mostrei para vocês, ele é de 1.500 watts, isso convertendo aí que um motor, a gente baseia aí que um CV é 750 watts, então 2 CV em um motor comum. Então, pessoal, vocês viram aí que tem diversos parâmetros, nem todos os parâmetros para um funcionamento normal a gente vai precisar mexer. Esses aqui que eu marquei vai ser o suficiente para a gente fazer as mudanças. Eu vou mostrar para vocês como entrar nos parâmetros e fazer as mudanças e a gente fazer o funcionamento dele. Não vai ter necessidade de mostrar um por um, porque só vai crescer o vídeo, então aqui já dá bom para vocês verem. A hora que eu mostrar os primeiros, vocês vão nos outros lá e vai ser a mudança vai ser a mesma. Os parâmetros vai ser os mesmos tipos de mudança que vocês vão fazer as mudanças de vocês. E aí, para fazer o funcionamento aí. Aí depois a gente vai ver ele com sensor Hall, testar outros motores, ou testar em outra tensão, fazer igual o caso que a gente comenta aqui quando é teste. Olha, antes de queimar, vamos testar primeiro o básico. Aí depois a gente bota para esbagaçar, como diz os meninos aqui. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aí da explicação. Eu sei que às vezes fica um pouco longo os vídeos para explicar de acordo um pouco melhor. Vocês que têm meu contato aí, caso vocês não conseguiram o PDF, pode entrar em contato, que eu vou deixar no grupo aí. Quem tiver interesse, pode entrar no grupo lá e pedir que eu vou baixar para vocês, enviar para vocês lá. Então, no outro vídeo, eu já vou mostrar para vocês já parametrizando e já testando o motor. Espero que o outro vídeo não fique tão grande para não ficar fazer igual o caso, só enchendo linguiça. Mas quando necessita de explicação, a gente tem que procurar a melhor forma para que vocês não queimem o aparelho e vocês tenham o melhor uso aí. Então, se estão gostando, deixa o ok de vocês. Muito obrigado e até a próxima.